fazer esse mergulho, né, na biodança para para mulheres grávidas e a importância, né, da gente não só ter a consciência, né, dos detalhes dos efeitos que a biodança pode gerar nesse momento tão importante de cada mulher. Eu trago logo uma frase de Rolando, onde ele dizia assim: o projeto maior do universo é a criação e o cuidado. Biodança prepara para um bom começo da vida humana. Deve ser uma glória para a criança que nasce de pais e praticam biodança. Então, quando eu vi essa frase pela primeira vez, eu tomei consciência da importância de ter realmente participado, de continuar participando da biodança durante toda a gravidez, né? Que foi uma experiência muito rica diante de todo o contexto. Então, na época, eu não tinha ideia, mas eu vou contar um pouquinho dessa história. E para quem já conhece a biodança, e até como eu também já participou, já teve essa experiência, sabe do que ele está falando. Então, como sempre, rolando além do tempo, né? A preocupação dele com o ser humano, com a integração desse ser humano. E a biodança, de fato, nos transforma, né? Faz com que a gente se torne pessoas melhores. Então, se os pais, principalmente os dois, ou pelo menos a mãe, faça a biodança, já vai fazer uma grande diferença, porque a biodança nos abre várias perspectivas, né? Abre a nossa visão para novas possibilidades. E é claro que a gente sabe também que a decisão, né, de ter um filho é algo que é irreversível, é para a vida toda. Exige, sim, muito altruísmo, muita entrega. Então, a biodança nos ajuda a enfrentar os desafios. Eu acho que a gente tem que perder um pouco essa ideia, né, fantasiosa, nem 8 nem 80 eu diria, porque que ser mãe é maravilhoso, mas também tem muitas questões por trás, né? Tem momentos muito difíceis, a gente passa por várias questões, mas também tem uma frase que me marcava, e talvez por isso até eu tenha demorado um pouco de decidir ser mãe, que era ser mãe é padecer no paraíso. Então, essa palavra padecer, eu acho muito forte. E hoje eu entendo o quanto a gente tem que encarar com naturalidade. Que a gravidez é algo que é intrínseco, é a continuidade da vida, né? A mulher tem esse poder. E nós temos que ter consciência e valorizar esse momento. Eu trouxe aqui até uma frase de Maldonado, Maria Teresa Maldonado foi uma das autoras, né, em que eu me baseei para fazer esse trabalho, e ela dizia, tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando, ela dizia assim, que os vínculos estáveis e afetivamente nutridores da gestação e nos primeiros anos de vida, juntamente com a estimulação apropriada e experiências ricas de aprendizagem, oferecem benefícios duradouros que formam os fundamentos de uma sociedade sólida e sustentável. Então, coaduna completamente com com essa frase, né, com essa fala de Rolando Touro. Mas vamos pensar um pouquinho sobre a gestação. Para mim, a gestação é um ato de vida e de amor. É uma vivência altamente intuitiva, que nos oferece oportunidade, sim, de muito aprendizado, de muito crescimento. Mas é claro que isso tudo vai acontecer se nós estivermos abertas, né, para esse aprendizado. E quando a própria gestação ela é vivenciada de uma forma instintiva, de uma forma desejosa. Porque muitas vezes a gente não deseja. Às vezes aí a gente vai ver as consequências, né, que podem acontecer quando você não deseja, quando é uma gestação que você não está esperando, mas que mesmo assim acaba podendo até reverter em muitos casos. E a biodança contribui muito nesse sentido, para fortalecer essa mulher e vivenciar essa gravidez de uma forma harmoniosa. Porque
em todas as mudanças, né, todas essas adversidades que acontecem durante a gestação, esses aspectos psicológicos que vão surgindo e que a gente vai detalhar um pouco aqui, a gestação deve ser sempre um momento especial na vida de uma mulher. E para quem já é mãe, sabe do que eu estou falando, né? A gestação, para mim, assim, é uma forma, é um florescer desses sentimentos femininos, do nosso potencial, né? Se a gente for pensar lá nos nossos, há milhões de anos atrás, o quanto esse gesto, né, a mulher é considerada quantas deusas, né, em prol dessa maternidade. Só o fato, quando se compara a terra, a mãe terra, né, então a mãe terra nutre, dá alimento, e quando a mulher estava grávida, então eles consideravam uma bênção, e eu acho que é um ato sagrado mesmo, é uma bênção a gente ter esse potencial e essa capacidade de gerar uma vida dentro da gente, né, dentro da nossa vida. E tudo isso, com certeza, vai precisar de muita sabedoria, disposição, coragem e, acima de tudo, muito, muito amor. Então, é preciso, sim, resgatar esse poder intrínseco de continuidade da vida, buscar entrar em contato com essa sabedoria que é milenar, porque a figura feminina, né, ela está vinculada a... É importante nessa criação. A maternidade é, sim, esse símbolo de perpetuação da vida. Aliás, nós somos o primeiro veículo do ser humano, né? Então, para que a gente chegue nessa vida, uma mulher tem que nos conter na barriga para que a gente possa nascer. Então, tudo isso, toda essa sabedoria já faz parte da gente. Por isso que eu falo muito questão do instinto, é seguir o instinto. Ninguém precisa ensinar o que tem que fazer, é tudo muito instintivo. Está nas nossas células, está no nosso DNA. E a gente vai se adaptando a todo esse processo, né? Quando a gente se entrega a esses instintos, quando a gente confia e a gente age com certeza de uma forma mais coerente com a vida. A gestação, ela é uma experiência carregada de significações. Além de todas essas, né, mudanças anatômicas e tudo, a mulher tem uma oportunidade até de rever crenças, porque quando Rolando traz, na própria definição da biodança, que além de ser um sistema de integração, um sistema de renovação orgânica, um sistema de reeducação afetiva, é também uma reaprendizagem, um sistema que nos faz reaprender as funções originárias de vida. E a gravidez, a gestação, é isso, é seguir os instintos, é entrar em contato, é transcender nesse momento tão importante, é nos vincular a tudo isso, né? E, indiscutivelmente, também é um momento, é uma mudança de estado, porque a gente deixa de ser filha, né? A gente se torna mulher na adolescência, né? Com a menstruação, e depois a gente se torna mãe. Então, inclusive, Maria Tereza Maldonado, ela também fala desse momento, são três momentos cruciais na vida de uma mulher, que é a adolescência, a puberdade, a gravidez e também quando a gente já chega no climatério. Então, são mudanças que mexem fisiologicamente com os nossos hormônios, são mudanças. E é claro que tudo isso vai gerando muitas questões, e é o que a gente vai ver aqui, essas mudanças, não só fisiológicas, mas também psicológicas. E como a biodança pode contribuir e contribui como de uma forma profilática mesmo, para não deixar até que os sintomas piorem ou até surjam, né? Mas talvez eu já esteja adiantando um pouco, vamos em frente. Então, eu vou começar também, antes de entrar nos aspectos em si, falando um pouco dessa minha experiência, né? A minha experiência de gestar há 30 anos atrás, e eu trouxe umas imagens, e para mim foi assim
tão importante fazer, cada vez que eu releio essa monografia, cada vez que eu revivo, né, todo esse processo, eu vou me apropriando e tendo essa consciência do quanto foi importante a biodança, quanto é a biodança importante na minha vida, do quanto foi nesse momento da gestação. E aí eu trouxe algumas imagens, né, da gravidez, do nascimento de Vitor, dele bebezinho. Então, foram momentos, quando eu vejo as imagens, como eu falei, não é a gente achar que é um mar de rosas, mas também não é padecer no paraíso. A gente passa por situações. E quando o Vitor nasceu, nós tivemos algumas questões, né? Ele foi internado na UTI neonatal, então a gente passou por dificuldades, mas tudo isso a biodança foi me ensinando a manter a minha fé, a minha energia, eu diria assim, a minha fortaleza para enfrentar todas essas situações. E aí, Vitor foi crescendo e o tempo vai passando tão rápido, que com 20 anos, né, com 19, eles resolveram presentear a gente e Marcelinho nasceu, né, com Vitor com 20 anos. E aí a gente percebe, claro que foi um susto na época, mas a gente percebe o quanto é importante, é a nossa continuidade, é a nossa sementinha que gera uma outra sementinha. Então, eu lembro muito assim do momento em que eu vi Vitor com o filhinho dele nos braços, que veio, né, assim que nasceu, ele veio nos apresentar. Nessa imagem já estava no berçário. Então, é uma emoção que não dá nem para descrever a importância desse momento. E Marcelinho, se você for comparar aqui as imagens, né, é uma réplica, é um clone do pai. E isso gera em mim também sempre que eu vejo, eu canso de estar trocando o nome. Eu vou chamar Marcelo de Ô, Vitor, minha avó, eu sou Marcelo. Tamanha aparência. E como dizem que avô e avó, né, Nelly? Quando dizem que avô e avó é mãe e pai com açúcar, é diferente, é completamente diferente. É uma relação muito especial. Ele no primeiro aninho, e ele também foi crescendo. E ele foi crescendo, e hoje ele já está com 10 anos, já quase mudando, chegando na pré-adolescência, mas todo esse caminho, tudo isso que a gente vai relembrando, está nas nossas memórias. Quanto mais eu olho para essas imagens e quanto mais eu penso na nossa história com a biodança, mais eu me apaixono e mais eu me encanto com a biodança. E não podia, como não podia deixar de ser, eu também acabei transformando essa minha experiência de já estar vivenciando a biodança, fazendo esse mergulho no túnel do tempo, só que em forma de poesia, de poema. Eu fiz um acróstico, porque aqui resume tudo que eu vivenciei, né? Meu coração pulsa quando lembro dos últimos 35 anos, quando a biodança começou a fazer parte da minha história de vida. Renascer era preciso, pois buscava um novo sentido para o meu existir. Imaginava, fantasiava, sonhava, mas não entendia meus sentimentos. Amar verdadeiramente era algo distante, complicado, inatingível. Solidão, tristeza, apatia eram os meus principais companheiros. Tenho que me segurar. Inúmeros sonhos desfeitos, muitas decepções amorosas, desamor. Mas a biodança trouxe muito aprendizado e novas descobertas. O amor batia a porta, início de namoro, promessa de uma nova vida. Nos conhecíamos mutuamente, crescíamos juntos nos sentimentos. E nossas emoções agora eram partilhadas e fortalecidas no amor. Sem muitas delongas, com apenas um ano de namoro, nos casamos. E aos poucos
compramos e arrumamos o nosso ninho de amor. Imaginem o que faltava após 4 anos de viagens e curtições. Checkmate, sim. Percebemos que faltava algo que nos fizesse acreditar ainda mais na vida e que nos completasse como seres humanos. Sim, resolvemos então aumentar a família e ter um filho. Desejo só concretizado após muitas vivências e algumas maratonas. E foi preciso dançar a terra e a água para a sementinha fertilizar. Só o desejo não era suficiente para contrabalançar o medo de ser mãe e pai. Ousamos, dançamos, e no final a gravidez acabou sendo muito tranquila. Usufruía de todos os tipos de estímulo, afeto, carícias e muito amor. Sonhava acordada, dormia sorrindo, em completa sintonia com meu bebê. A experiência foi maravilhosa para nós, mãe e filho, e também para o grupo. Sentia-me inteira, agraciada, radiante, poderosa e maravilhosamente bela. A biodança aumentava a minha sensibilidade perante a vida. A cada toque, na forma de carinho, cada abraço, cada olhar fazia-me transcender a vida. Traduzir meus sentimentos naqueles momentos de êxtase era impossível. A minha conexão com o sagrado e além de qualquer compreensão. Na barriga, meu bebê traduzia em movimentos todo o prazer de ali estar. A vida se fazia presente nesse poder intrínseco de continuidade do existir. E como não podia deixar de ser, a biodança foi de fundamental importância para o enfrentamento de tudo isso. Ilusões foram desfeitas, conflitos superados, questões emocionais abrandadas. O fortalecimento psicológico da Simone, mulher mãe, que sonhou desde a infância em ter uma família, um marido, um filho, uma vida. A participação de Jailson, homem, pai, cúmplice e também desejoso, na realização desse sonho. Partilhou cada momento com mimos, afeto, zelo, carinho, mensagem, massagens, muito contato e carícias, além de amor. A emoção de ser mãe, de seguir os meus instintos, me fez superar tudo isso. Então, essa foi a minha experiência de gestar vivenciando a biodança, em prosa e verso. Não tinha como eu não me emocionar, porque a cada vez que eu me lembro, e na hora que eu escrevi esse acróstico, foi recente agora, e eu fiquei cada vez mais, né, como eu falei antes, a importância da biodança na minha vida, na nossa vida. São 30 anos como mãe, mas são 35 anos de biodança, né, de casamento, e tudo isso é celebrado, né? Celebrado cada momento. E o quanto a biodança nos ajudou em cada passo. E hoje, o prazer que eu sinto de estar trilhando esse caminho, né? De estar facilitando a biodança, de estar proporcionando a outras pessoas, né, que queiram também ser facilitadores. Eu vejo que a minha grande missão, né, o quanto eu honro, o quanto eu honro essa missão. E peço a Deus sempre que a gente possa dar essa continuidade e proporcionar, né, a outras pessoas esse sistema maravilhoso que é a biodança e também as mulheres, né, essas mulheres grávidas, essas mulheres que pretendem ser mães.
E foi aí que surgiu o meu trabalho monográfico, né, com a definição dos efeitos da biodança sobre os aspectos psicológicos da gravidez. Porque, no primeiro momento, de todo esse percurso, depois de 5 anos, né, fazendo a biodança no grupo regular, junto com o Jailson, eu fui ser mãe, vivenciar tudo que é maternidade, né? Não são momentos muito fáceis, o primeiro mês principalmente, são muitos desafios, mas eu sempre contei, né, com o apoio de Jailson, com o apoio dos familiares, mas fui enfrentando tudo isso ainda com a biodança impregnada, ainda por cima que Jailson resolveu fazer a formação quando o Vitor tinha 2 anos, então eu continuei recebendo todos esses efeitos que a biodança traz, né? Estando partilhando com ele, mesmo não estando no salão. E anos depois, quando eu percebi que já dava para eu retomar minha vida, né? Durante os 10 primeiros meses, eu me dediquei exclusivamente, parei de trabalhar, e aos poucos eu fui voltando, né? Com os meus trabalhos de arquitetura, trabalhando em casa, e sempre estando muito presente, né? Na vida do nosso filho. Mas depois eu vi que eu estava tão envolvida com os trabalhos de Jailson, já como facilitador nas maratonas, e que eu resolvi fazer essa formação. E hoje eu vejo a importância também de ter optado, de ter assumido essa direção. E quando chegou no momento do trabalho monográfico, eu não tive dúvidas que seria esse o tema. A partir da minha experiência, buscar um entendimento melhor, uma compreensão melhor de tudo que acontece e quais são esses efeitos que a biodança pode nos proporcionar em cima desses aspectos psicológicos. Então, a princípio, eu tentei montar um grupo de mulheres grávidas, mas não foi fácil. Se hoje a biodança ainda precisa de muita luta, hoje nós já fazemos parte do SUS, das práticas integrativas, hoje nós já temos a CBO, né, que é um código de ocupação, mas naquela época as portas não se abriam. Visitei várias clínicas ginecológicas, falei com doulas, mas não. Eu tenho consciência da importância dessa equipe multidisciplinar, mas eu acredito que a partir de agora a gente pode sim conquistar esse espaço, principalmente as pessoas que já trabalham na área de saúde, né, que já têm esse contato. Então, esse trabalho acabou sendo um ponto, eu diria assim, um ponto de partida, porque como eu não consegui formar o grupo, então eu resolvi pesquisar pessoas que também tivessem passado por essa mesma experiência que eu, de gestar no salão da biodança, fazendo a biodança, e eu consegui 4 mulheres. E é desse trabalho que eu vou aqui detalhar um pouco, falando, é, começando com esses aspectos psicológicos da gravidez, porque eu acabei fazendo um mergulho nesse universo. Eu já tinha vivenciado, e aí eu fui compreender, né, de uma forma mais detalhada todos esses aspectos, trimestre a trimestre. E para que eu pudesse contextualizar esse trabalho, eu não só, lógico, utilizei os aspectos teóricos da biodança de Rolando Toro, mas também os aspectos psicológicos da gravidez, à luz do pensamento de 3 autoras, né? Maria Teresa Maldonado, mestre em psicologia, com o livro Psicologia da Gravidez, de Ângela Mâncio Ávila, especializada em psicoprofilaxia obstétrica, com seu livro Socorro, Doutor, Atrás da Barriga Tem Gente. E também com Laura Gutmann, que é psicoterapeuta familiar, voltada para esse tratamento, né, de crianças e casais, com o livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra.
E foi através delas que eu mergulhei nesse esse universo tão rico que é a gestação. E a gente vai poder ver um pouquinho disso aqui. Então, no primeiro trimestre, vocês vão perceber que é onde aparecem mais sintomas, mais questões, né, nesses aspectos psicológicos. Ambivalência afetiva, a hipersonia, as náuseas e vômitos, os desejos e as aversões, aumento de apetite, oscilação de humor e também o aumento da sensibilidade. Agora, é importante perceber assim, que muitas mulheres podem sentir ou não. É diferente, porque, claro, que tem todo o envolvimento dos hormônios, é uma enxurrada de hormônios para preparar o nosso corpo para, né, gestar esse bebê, é uma vida dentro da nossa barriga, mas também tem as questões psicológicas. E muitas vezes, dependendo de como aconteceu essa gestação, se foi desejado ou não, se foi, se não é, a pessoa achava que não era o momento. Então, esses sintomas, esses aspectos podem ser em maior, né? Pode ser no nível mais maior ou menor, e podem acontecer ou não. Podem acontecer no primeiro trimestre, mas pode acontecer durante toda a gravidez. E isso a gente vai dar uma passeada nesses aspectos desse primeiro trimestre e dos outros também. Então, com relação à ambivalência afetiva, nessa primeira fase configura esse sentimento dúbio de querer e não querer. Como eu falei, é desejado, às vezes a pessoa até quer, mas será que é o momento? Às vezes está com alguma questão assim, financeira mesmo, mas também é uma oscilação entre o desejo de ter um filho e também ter o medo de assumi-lo. É esse impulso de aceitação ou negação de um fato que é implícito. Como eu falei, maternidade é um ato que não tem retorno. Quando a pessoa decide ter um filho, tem que ser uma decisão consciente, um desejo mesmo. Tem muitas mulheres que têm esse desejo, outras já não têm, optam até em não ter filhos, né? Então, mas se acontecer essa gestação, pode acontecer essa ambivalência afetiva, e eu acredito até que com muita frequência. É o primeiro impacto, digamos assim, mesmo que seja desejado, pode surgir essa ambivalência. E, entretanto, é absolutamente normal, diante de tantas mudanças hormonais, tantas mudanças interpessoais e intrapsíquicas também. Esse pode surgir nesse momento, assim, de repente, aquela alegria por estar grávida, e aí, de repente, aquela tristeza, tudo isso pode povoar o imaginário da mulher, né? É porque a gente busca sempre um equilíbrio emocional. E a gestação envolve, de fato, né, muitos fatores, como perdas e ganhos. É uma mudança radical na nossa vida, indiscutivelmente. O filho nasce, a nossa vida muda. Eu diria até que temporariamente a gente perde até a nossa identidade, porque a gente deixa de ser Simone para ser a mãe de Vitor. Então, é muita mudança mesmo. Tem muitas perdas. Perdas de liberdade, de sair quando quiser, de acordar a hora que quiser, mas tem muitos ganhos, porque é algo que só, assim, vivenciando a gente percebe, é uma relação, é um amor incondicional mesmo. E eu diria mais, no resultado a gente vai ver isso. Muitas que não nem desejavam ou que não queriam naquele momento, acaba se envolvendo com a gravidez e muda completamente durante o processo. E a biodança, vocês vão ver que, pelo depoimento delas, foi de fundamental importância, né? Podem surgir angústias, ansiedades, isso é natural. Nós estamos vivenciando um turbilhão mesmo de são um monte de hormônios agindo e isso tudo vai mexendo mesmo com o nosso emocional. Um outro é a hipersonia. A hipersonia
é aquela grande necessidade que a mulher grávida tem de dormir, além do normal e do habitual. Inclusive, é uma das primeiras manifestações nesse primeiro trimestre. E por que isso acontece? De fato, é preciso repouso, né? Os 3 primeiros meses são importantíssimos para que não haja um aborto espontâneo, tem que se ter cuidado mesmo. E a hipersonia vem para que a mulher desacelere mesmo. É um sono que não dá para a gente controlar. É uma preparação mesmo fisiológica, adaptando o nosso corpo para os próximos meses. São 9 meses de gestação. Então, uma forma também, de certa forma, para a gente possa se desligar, até emocionalmente, para que diminuir aquela ansiedade, a coisa. Então, o sono vem e a gente respeitando esses momentos de sono, respeitando, escutando o nosso corpo. Na biodança a gente fala muito, o Rolando traz isso. Nós temos que respeitar os sinais do corpo. E nessa época, muito mais ainda. Então, se eu estou com sede, tenho que beber água. Se eu estou com fome, o corpo vai pontuando e às vezes a gente não cede, está fazendo um trabalho, não consegue parar, se alimenta na hora errada, não bebe água. Enfim, são tantos sinais que o corpo nos emite, independente da gravidez, que às vezes a gente não escuta. E na gestação é importantíssimo que a gente escute o nosso corpo, porque ele vai pontuando o tempo todo essa, essas questões. Uma outra questão também, que aí a gente poderia dizer até que é uma questão em termos psicológicos, esse momento da hipersonia, existe uma identificação da mulher com o feto. A gente, indevitavelmente, a gente acaba lembrando do momento em que a gente estava na barriga da mãe. Então, é uma coisa, não é consciente, é instintivo. E quando a gente está dormindo, vem sonhos. Então, a gente acaba acessando, a gente se identifica, né? Essa identificação com o feto. Então, é importante porque não deixa de ser um retorno psicofisiológico a essa etapa fetal nossa, quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Então, esse fenômeno, a gente pode dizer que é uma regressão mesmo. Na biodança, você vê que foi o iniciozinho de tudo, aquele eixo horizontal, quando o Rolando fala da identidade, e no eixo horizontal, do outro lado, a regressão, a fusão. Então, nesse momento da hipersonia, a gente está se fundindo com toda essa experiência transcendente, que é uma gestação. E esse fenômeno, quais são os cuidados em termos psicológicos? Ele pode ser um fato benéfico, estruturante, se eu tenho uma experiência, se eu não tive uma experiência traumática, se eu tive uma boa experiência durante a minha própria, né, a gestação, eu como bebê, mas pode ser também dissociativo se eu não tive uma experiência tão harmônica assim, se for uma gravidez, se minha mãe teve uma gravidez conturbada, dependendo do ambiente familiar. Então, essa hipersonia pode ser um momento difícil. E aí entra a biodança para dar essa autorregulação, para trazer esse esclarecimento. Era um outro momento, agora é você com seu filho. A importância de ressignificar esses momentos, né? Esses momentos traumáticos. E podem surgir também situações de recolhimento. A mulher fica mais introspectiva, e tudo isso pode gerar até, que é um outro cuidado, esse ambiente, né? Se tiverem já outros filhos, ou se o próprio marido compreender que esse afastamento, esse isolamento é algo que a mulher precisa passar, porque pode interferir, sim, nesse contexto familiar, e é importante verificar e cuidar desse aspecto também. Aí eu já tinha falado, né, que termos psicológicos pode ser considerado uma identificação com o feto, sendo esse processo de regressão inconsciente. Um outro sintoma são as náuseas e os vômitos.
que são sintomas mais comuns e conhecidos no início da gravidez, normalmente responsável justamente por aquela desconfiança de, às vezes, até a certeza da presença de um bebê a caminho. Então, quando, muitas vezes até nem eu estou enjoada. Ih, será que você está grávida? Então, é um dos sintomas que, que aparece logo de início. Mas nesses casos, assim, é, esses sintomas dos vômitos e precisam ser compreendidos. Mas pode ainda também não acontecer para algumas mulheres, o que leva a crer que não são sintomas influenciados apenas pelos hormônios da gravidez. E aí é que entra a questão psicológica, né? Porque também tem questões que esses sintomas, eles podem se tornar severos e persistirem por um tempo. Então, como eu falei, dependendo dessa experiência dessa mulher, né, lá atrás, se houve algum trauma, essa identificação com o feto, ou se não foi uma gravidez desejada. Então, dependendo do emocional da mulher, esses enjoos, essas náuseas e vômitos podem durar até durante toda a gravidez, não só no primeiro trimestre, que é natural que seja, ou mulheres não sentem, mas essas que sentem, às vezes precisam ser até hospitalizadas, e aí requer realmente cuidado, porque precisa cuidar disso. Porque em muitos estudos, existem vários estudos científicos a respeito desses casos de hiperemerese gravídica, que pode levar ao quê? A uma rejeição inconsciente. Então, a mulher, de alguma forma, não queria, mas até aceita, mas inconscientemente pode estar existindo uma rejeição inconsciente da gravidez, e esse é um dos fatores básicos nisso. Mas pode ser também por uma insegurança, imaturidade, por ansiedade, às vezes por uma dependência materna, às vezes uma gravidez muito prematura na juventude, né? Como eu falei, indesejada, pode ter muita tensão, e tudo isso pode gerar esses distúrbios gastrointestinais, dar esses vômitos. Então, precisa, com certeza, trabalhar, ter cuidado, né? Principalmente se agrava, e dependendo também da duração. Eu sei, eu tenho casos, assim, de ter durado durante, eu já ouvi falar de pessoas que duraram durante toda a gravidez. Então, que questões emocionais são essas que precisam ser elaboradas? E aí vem de novo a biodança, autorregulando, dando colo, afeto, tudo que a gente vivencia no salão de biodança. Imagine a grávida recebendo todo esse suporte, todo esse carinho. E eu falo assim pela minha experiência, por isso que eu quis trazer da minha experiência de gestar no salão de biodança. E aí eu trouxe uma fala também de Maria Ângela Ávila, que ela fala assim, que esses sintomas tendem a diminuir e desaparecer à medida que as pessoas grávidas encontram ao seu redor um espaço protetor e que acolhe seu sentimento de rejeição pela gravidez, e o seu organismo se adapta às novas alterações hormonais. Foi o que eu acabei de falar com relação a esses efeitos da biodança. A biodança pode contornar, porque ali, mesmo que em casa, no vínculo familiar, ela não tenha tanto apoio, tanto suporte, se ela estiver fazendo biodança, esse grupo vai suprir essa carência. É tão importante esse apoio da família, dos familiares, do companheiro, do marido, e tudo isso vai interferir, influenciar nesses aspectos psicológicos. Tem também os desejos e aversões, também muito comuns e peculiares na gravidez. É interessante que todos esses aspectos, eles podem acontecer ou não. Tanto que vocês vão ver no quadro do estudo do caso que foi feito, nesse trabalho, que umas sentiram, outras não sentiram, mas é interessante observar esses desejos e aversões, porque ele pode ser visto como uma vontade compulsiva de comer certos alimentos que até então passaram despercebidos pela mulher antes de engravidar. Do mesmo jeito, a aversão
é o oposto, é uma repulsa intensa por certos alimentos e bebidas, também nunca sentidas antes da gravidez. E ao contrário, eram até alguns alimentos de preferência, mas existe uma versão. Mas o interessante a gente observar é que muitas vezes essas manifestações elas podem surgir também como uma espécie de mito, de folclore, de superstição, que é o caso de achar que a mulher, se a mulher não comer aquele objeto do desejo, não comer aquele alimento, que o menino vai, né, que a criança vai nascer com algum problema, e dizem até que vai nascer com a cara daquilo que foi negado. E aí tem várias coisas, né? Que se você negar alguma coisa a uma mulher grávida, vai nascer um terçol. Então tem várias crenças, várias superstições que acaba sendo uma coisa mais folclórica, mas esses desejos podem aparecer sim, e até desejos estranhos, que podem, por exemplo, aquele desejo pode surgir como se fosse assim, alguma deficiência nutritiva, o corpo vai pontuando, como é o caso, tem gente que come terra, come barro, então é por algum motivo nutricional, pode acontecer. Então, além da questão de ser, pode ser folclórico, mas é real, pode acontecer os desejos e também as aversões. Por quê? Ocorre, nesse momento, uma alteração do paladar, do olfato. Isso explica por que os desejos e as aversões, às vezes, a sabores e cheiros fortes, específicos. Às vezes, a mulher tem desejo de chupar uma fruta ácida, uma fruta cítrica, ou ainda comer alimentos apimentados, que às vezes nem gostava. Então, veja como é bem complexo. E tudo isso a gente pode acontecer, no caso até do apimentado, porque pode acontecer de um embotamento do paladar, muda o olfato. Então, é natural que aconteça. Mas no caso também, se a gente for relacionar agora aos aspectos psicológicos, esses desejos e aversões podem ser psicossomáticos, né? Pode estar ali demonstrando uma insegurança, aquela ambivalência afetiva que a gente falou logo no início, um desejo de atenção mesmo, dizer, olha, eu estou aqui, ó, eu estou morrendo de vontade de comer uma melancia de madrugada, e aí o companheiro tem que sair correndo para ver um mercado aberto para comprar uma melancia. Então, é uma forma de chamar atenção. Psicologicamente, pode ser precisar esse desejo de atenção, de afeto, e também pode estar referente até aos os estados também de regressão, alguma coisa que traz, né, memórias. Ou seja, mais uma vez, em resumo, a necessidade dessa mulher de ser cuidada, de não ser isolada psicologicamente, de ser compreendida, não achar que é frescura, que é aquele sono exagerado. Não, é tudo natural, né? A mulher está ali gerando uma outra vida. Então, como é importante a compreensão. E aí eu trago mais uma frase de Ângela Ávila. A mulher grávida passa a funcionar mais com a emoção do que com a razão. Isso eu não tenho dúvida. Nós ficamos com a sensibilidade à flor da pele, porque é um momento especial, por mais que seja desejado, por mais que não tenha muitos sintomas, mas é um momento especial. Então, outra questão também importantíssima é o aumento do apetite. E aí também tem muitas, não só com os desejos e aversões, a gente vai ver, e tem muitas questões por trás desse aumento do apetite. É comum surgir com a gravidez, além de todos os aspectos e sintomas citados acima, podendo atingir situações extremas de grande voracidade e um descontrole alimentar. E é aí que a gente precisa ter cuidado, porque tem muitos fatores que podem gerar esse aumento desse apetite exagerado. E todas essas questões, principalmente, são psicológicas. Por exemplo, existe a crença de que a mãe deve comer muito porque está comendo por dois e que o bebê só vai crescer e estiver ele só vai crescer e engordar se a mulher estiver comendo muito.
Não é verdade. É preciso, sim, balancear a alimentação, regular, atender às necessidades básicas, mas sem exagero. Pelo contrário, o exagero acaba a mulher aumentando de peso, é prejudicial tanto para ela quanto para o bebê. Principalmente na hora do parto, pode surgir outras questões, né? Pressão alta, enfim, não é preciso, não tem que comer por dois, tem que comer o básico necessário, nutritivo, balanceado, né? E se você faz o pré-natal, a médica obstetra, ela vai orientando, vai organizando tudo isso. Uma outra questão também, uma das maiores dificuldades também de se manter essa dieta de uma gestante, pode acontecer dela acreditar que está se autoprotegendo, independente até de achar que tem que comer por dois, mas ela pode achar que está se autoprotegendo pelo fato dela achar que o feto, o filho, está roubando toda a energia dela, né? E todas as reservas. Então, ela come mais, e tem a ver realmente com comer por dois. Mas isso também não é verdade. Comendo de uma forma balanceada, a mulher pode ter a sensação de que precisa compensar essas perdas. Se ela tem a hipersonia, ela acha que é o bebê que está sugando a energia dela, vamos comer, comer. Não é verdade. Essa vontade voraz é ansiedade, tem muitas questões psicológicas, então tem que autorregular, tem que trazer isso, mais uma vez, escutar o corpo, não se deixar levar, né, pelas crenças e nem por essas sensações que pode acontecer. E pode ser também, justamente, como eu falei, né, acalmar essa ansiedade gerada pelos medos, os desafios. Então, tudo isso pode gerar essa alimentação compulsiva, porque a grávida, ela come tudo também, se a gente for analisar de uma forma mais profunda, a grávida, ela come tudo que pode lhe faltar em afeto. Então, se ela se sente sozinha, se ela não tem o apoio das pessoas, então, a ansiedade, tudo isso vai fazer com que ela coma tudo que ela acha que está aí é uma coisa até inconsciente, muitas vezes. E aí entra a biodança, mais uma vez, podendo autorregular isso, né? Tendo esse afeto, ela não vai precisar comer por dois, não vai precisar achar que o bebê está roubando a energia dela, não vai achar que precisa comer tudo que falta de afeto, que ela vai ter tudo isso na biodança. E essa, inclusive, é uma fala também de Angela After, essa gravidez pode comer tudo que falta em afeto. E também a maternidade, ela pode ser sentida por muitas mulheres como um estado de privação, de sacrifícios. Então, né, tem bem a ver com aquela ambivalência. Eu não queria, não era o momento, eu vou me privar, minha vida vai mudar. E aí, essa compulsão de pensamentos vem, e ela vai achar que vai se privar, que vai ter que fazer. Aí vem aquela velha frase de padecer no paraíso. Quer dizer, do mesmo jeito que pode agradar, mas é padecer. Passa momentos difíceis, passa, independente se eu estou grávida ou não, se eu tenho filho ou não. Nós passamos, a vida é isso. São momentos de dificuldade e a biodança nos ensina a contornar, fluir, né? Fluir com todas essas questões. Então, e a depender do estado emocional, né, surgem eu já falei isso, as manifestações ambientes. Então, esse exagero vai depender muito disso. E as consequências disso podem ser prejudiciais à parturiente e ao bebê, pois acaba causando um aumento de peso desnecessário e pode prejudicar no próprio parto. Outro aspecto é a oscilação de humor. Pode surgir essa oscilação desde os primeiros momentos também da gravidez, mas pode ocorrer também alterações
comuns e decorrentes das alterações do metabolismo inerentes a esse estado transitório que é a gestação. Isso que eu falei, importantíssima a compreensão dos familiares, do companheiro, dos filhos, se já tiver, porque é um momento delicado, é um momento em que há, sim, essa oscilação de humor. A mulher ela pode mudar de um estado a outro, transitando do bem-estar e a euforia às compulsões de choro e à depressão, sem motivos aparentes, pelo menos para os outros, né? Essa oscilação do humor, ela independe, inclusive, do desejo ou não, ou da rejeição inicial. Pode acontecer, mesmo que eu desejei, mesmo que eu esteja super feliz, mas pode ocorrer, porque as questões hormonais mexem mesmo com o nosso emocional. E a mulher grávida passa por isso de uma forma alternada. Pode acontecer no início, pode acontecer no meio, pode acontecer na gravidez toda, mas não de uma forma também constante. Pode ir acontecendo. Principalmente porque também a mulher vai começar, principalmente no segundo trimestre, a gente vai ver, vai começar a cuidar das coisas do bebê, já existe mais uma aceitação. Então, essas coisas podem ir passando. Porque tem as questões emocionais mesmo, a nível existencial, essas oscilações emocionais podem sim acontecer e tornar aquela mulher mais vulnerável, até, inclusive, a problemas futuros, né? Com o próprio bebê, com a família. E aí eu trouxe para mais uma frase de Maria Teresa Maldonado, que ela diz assim, que isso sugere que as oscilações de amor deve-se, pelo menos em grande parte, ao próprio esforço de adaptação a essa nova realidade de vida, que envolve novas tarefas, responsabilidades, aprendizagens e descobertas. E eu fico me lembrando muito do quanto eu desejava, mas tinha medo, né? Então, a biodança nos ajudou, tanto a mim como a Jailson, a dissolver esse medo, dessa responsabilidade, de não saber lidar, será que eu vou dar conta? Todos nós, todas nós somos capazes, sim. E a natureza vai nos mostrando o caminho, é só a gente se entregar a esses instintos. Como eu já tinha até falado um pouco sobre o aumento da sensibilidade, é natural, né, que surja, porque está ligado a essas oscilações de humor que a gente acabou de falar, onde a mulher grávida chora e ri com muita facilidade, passando por momentos de irritabilidade e de vulnerabilidade. E todas essas mudanças, elas têm um fator intrínseco dessa percepção aguçada, dessa nova vida, desse medo, de assumir essa responsabilidade, né? Porque a gente acaba ampliando a consciência mesmo sobre essa responsabilidade que é esse ato de gestar. Mas pode ir sendo trabalhado isso, principalmente com a biodança. Aumenta também a sua sensibilidade de gostos, a gostos, cheiros e sua audição fica muito mais refinada. Então, a gente viu a questão da aversão e dos desejos, que existe essa mudança, né? Essa sensibilidade vai mudando com relação a cheiros, a gostos, e também a audição fica muito mais refinada. Então, aí eu vejo a importância da biodança, que a biodança utiliza músicas orgânicas, os próprios exercícios, então tudo vai contribuir para que essa mulher vá se autorregulando, tendo afeto, muito contato, carícia. Então, como eu defini logo lá no início, assim, eu sentia, né, os movimentos. Então, é maravilhoso para a gente e para o grupo, porque tinha os depoimentos na época da importância da minha presença grávida durante praticamente os 9 meses. Eu parei, eu acho que no 8º mês. Então, é importantíssimo a biodança com seus efeitos profiláticos, até para que a gente não sinta, a gente não sinta tanto. E a importância da gente oferecer isso tudo, você vê que todas as salas que eu estou trazendo coadunam com o que a gente sabe da biodança, com o que a gente sente da biodança. E aí, a Ângela Ávila, ela diz assim,
Daí a necessidade, no caso do aumento da acessibilidade, a necessidade de oferecer às pessoas, no período da gravidez e no pós-parto, uma assistência preventiva de qualidade que previna o surgimento ou o agravamento de alguns distúrbios emocionais e que favoreça o amadurecimento e o crescimento pessoal. Uma pausa para a água. Então, veja como a riqueza, é assim, o meu encantamento quando eu comecei a ler esses livros e constatar que eu vivenciei de uma forma instintiva, fui, dancei, eu nem imaginava em me tornar facilitadora. E, de repente, eu vou estudar, começo a ver a importância da biodança, inclusive Rolando traz como uma das aplicações com mulheres grávidas, a biodança com mulheres grávidas, e eu começo a ler e ver o quanto a fala dessas três mulheres, desses três livros que eu li, e outros também, mas eu me fixei mais nas três, o quanto o tempo todo eu senti a verdade do que eu já tinha vivenciado. Na verdade, assim, a constatação de tudo que eu tinha vivenciado. Então, foi uma experiência de fato maravilhosa. E aí vem o segundo trimestre, com menos sintomas, ou menos aspectos psicológicos e menos sintomas. A percepção dos primeiros movimentos fetais, que é o auge desse segundo trimestre, a alteração do desejo sexual e a introversão e a passividade. Então, interessantíssimo esse segundo trimestre. Então, vamos ver logo essa percepção dos movimentos fetais. Porque nesse segundo trimestre, ele realmente é o mais tranquilo, o mais estável, pelo menos em termos né, no ponto de vista emocional. Porque passados aqueles primeiros momentos de ansiedade, de desconforto, dos medos, das incertezas, a mulher vai se acostumando com a ideia, eu diria assim, e essa percepção desses primeiros movimentos fetais vai, de alguma forma, concretizar, né, no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, concretização dessa gravidez. E é a realidade desse feto. É quando a gente percebe que é uma sensação maravilhosa. Esse é o momento, né, o fenômeno central nesse trimestre, é a primeira vez que a mulher sente o feto pelos seus movimentos. E mesmo tão dependente, sente-o como ser separado. Enquanto está pequenininho, a gente alisa a barriga, a gente imagina. Mas quando ele começa a mexer, a gente tem a certeza, né? É mágico, é um momento mágico. Eu diria que é um momento mágico, essa percepção. É nesse momento, inclusive, que a gente começa assim, de acordo com a nossa percepção, a gente vai interpretando os movimentos, vai descrevendo até, poxa, meu bebê é tranquilo, é delicado, ou às vezes vem aqueles chutes inesperados, a gente pode dizer, Ave Maria, ele hoje está violento, ele está brusco, mas tudo isso é indescritível, eu não tenho nenhuma palavra para descrever o que é que a gente sente, o que eu senti nesses momentos. E dependendo dessas percepções, é, também a gente pode surgir psicologicamente, só pode mexer quando assim, quando a gente percebe o movimento, a gente respira, a gente sabe que ele está vivo. Mas pode surgir também um temor de algo não estar muito bem quando você sente que ele está muito parado. Mas às vezes ele está ali dormindo, está descansando. Então, não necessariamente está passando, mas pode surgir esse temor. Mas o importante de tudo isso é que é uma realidade concreta, né, dentro do nosso ventre. E o que importa aqui é constatar a importância desse momento, pois é aí que começa, de fato, a comunicação entre mãe e filho, constituindo uma nova etapa na criação de vínculo. Então, o vínculo já existe desde o início, através do cordão umbilical.
mas é um momento em que a gente sente esse vínculo, porque a gente já sente a presença dele. A gente sente a presença do bebê, então esse vínculo vai se fortalecendo. É a partir daí que a mãe e filho começam a se conhecer melhor, vão se identificando mutuamente e vão entrando em sintonia também com as emoções e sentimentos da gravidez. Nesse segundo semestre também, ou nesse segundo trimestre, é quando, né, os órgãos já estão bem, já estão bem constituídos, então ele começa a perceber também tudo o que acontece, ele escuta, começa a escutar nesse trimestre, ele começa a sentir, então ele escuta o entorno, ele escuta a voz da mãe, do pai, ele já reconhece, e também é, a luz, né? Tem estudos científicos que têm experiências que fazem que eles mudam. Se você acende uma luz assim, na frente da barriga, ele se vira. Então, tem todo esse contexto, porque o bebê ali já está bem constituído. E é claro que a gente tem, neste momento também, falar da importância do papel do homem, pai, em todo esse processo, né? E para eles também é riquíssimo essa percepção desses primeiros movimentos. E é importante para que ele não se sinta excluído, e muitas vezes pode gerar até um certo ciúme, porque né, a mãe está ali com o bebê o tempo todo, os 9 meses, colado, mas o pai, então, é importante que ele participe desses momentos, né, durante toda a gravidez, mas nesse momento dessa percepção, desses primeiros movimentos, e como acontece com a gente, com as mulheres, acontece também com os homens, nessa percepção dele conectar também com a experiência dele, quando ele era um bebê na barriga da mãe. E quando existe essa sintonia, essa relação triangular que a gente chama, né? Pai, mãe e o bebê, esses movimentos do ventre, eles vão dialogando, né? O pai e a mãe vão dialogando com o bebê. E o bebê, com certeza, está ali sentindo toda aquela energia, todo aquele amor, tudo que envolve aquele momento. Um outro sintoma, um outro aspecto psicológico são as alterações do desejo e do desempenho sexual nesse segundo trimestre. Porque, apesar de surgir ainda no primeiro trimestre, tende a surgir com mais intensidade nesse segundo. Mas raramente também pode-se observar o aumento da sexualidade. Então, o que é que acontece com essa questão? Lembra das velhas crenças de comer demais, que tem que comer por dois, tem muito folclore, muitas coisas. Então, tem duas questões aqui a serem, né, detalhadas. Quando a mulher ela se sente bem consigo mesma, a gravidez por si, ela vai enfrentar tudo com maturidade, vai se sentir mais feminina, poderosa, e ela vai experimentar toda a sexualidade de uma forma muito mais prazerosa. Em contrapartida, se ela não se sente, se ela se sente feia, está engordando demais, muitas vezes ela se sente desprezada pelo marido, o marido pode se afastar, e aí vem o ciúme, e é claro que vai haver um declínio nesse desejo, nesse desempenho sexual. Mas é importante que isso tudo seja esclarecido ao casal grávido com relação à sexualidade, porque existem muitos fatores culturais, muitas crenças que podem interferir e que, além das crenças pré-estabelecidas a esse respeito. Por exemplo, muita gente acredita que o sexo faz mal ao bebê e que pode amassar, que pode prejudicar, e que a mulher grávida também tem que assim, assumir o seu papel de pureza e assexuada. Isso tem a ver muito com todas aquelas crenças, toda a repressão sexual de outras gerações, por exemplo, na época das nossas avós e bisavós, acontecia isso, a mulher engravidava, pronto, era para ser mãe, e quando entrava no climatério, não podia nem mais ter relações sexuais, porque é como se a única função do sexo fosse
procriar. E por conta disso, hoje, acredito que já esteja bem melhor nesse sentido, mas muita gente pode ainda ter essa crença de que vai prejudicar o bebê, de que a mulher tem que ser só se preocupar com a gestação. E aí, para desmistificar tudo isso, eu trago mais uma vez a fala de Ângela Mâncio Ávila. Ela diz assim, que a manutenção do relacionamento sexual na gestação permite que o casal mantenha-se unido, relaxando-se momentaneamente e dá oportunidade à mulher de exercitar, inclusive, e fortalecer a musculatura vagino-perineal, ou seja, vai ajudar até no próprio parto. Então, veja quantas coisas podem influenciar. E aí a gente vai ver lá no estudo de caso que teve uma das mulheres que disse que sentiu até muito mais ativa sexualmente, com muito mais libido até do que antes. E pode acontecer também esse aumento, né? Tudo isso vai depender do aspecto dinâmico básico das percepções da mulher com relação a si própria e ao corpo, a aceitação ou não dessas mudanças fisiológicas. Como eu falei, se eu me sinto bem, bela, ou se eu me sinto gorda, feia. E aí, vocês vão ver também no estudo quanto as mulheres falaram da importância da biodança, resgatar essa autoestima, essa aceitação dessas mudanças corporais que são totalmente naturais, e o quanto a biodança contribui em fortalecer essa identidade, resgatar essa autoestima, e não deixar que isso interfira na própria relação do casal, né? Porque podem também acontecer outros, né? Porque pode depender também, a gente fala dessas questões, mas possa ser também que tenha algum trauma em outro parto, ou alguma experiência da mulher, dependendo da história de vida dela, algum conflito que já existia antes, aí pode vir já podia existir uma falta de libido, então não necessariamente é por conta da gravidez. E muitas vezes também a mulher pode achar que a própria mudança, todas essas mudanças, né, a barriga vai crescendo, vai ficando incômodo. Mas aí tem formas da gente ajustar isso também, com muito diálogo, com muito carinho do parceiro, do marido. Então, todas essas coisas podem ser sanadas, né? Porque para que não haja esse isolamento nesse momento. Você vê que o tempo todo eu estou chamando a atenção da importância da presença da família, né, do marido, dos familiares. E com relação a isso, eu trago uma frase de Maldonado. O medo de ficar modificada como pessoa pela experiência da maternidade, de não mais recuperar sua antiga identidade e transformar-se em outra pessoa, com mais perdas do que ganhos, pode ser também um dos fatores dessa alteração do desejo e do desempenho sexual, mas a biodança traz esse fortalecimento, né? E essa aceitação dessas mudanças. E um outro aspecto sobre a introversão e a passividade é uma das características emocionais mais comuns da gravidez, que podem surgir já no final do primeiro trimestre, mas também tende a aumentar aos poucos durante toda a gravidez. Eu falei, às vezes, aquela hipersonia, aquele isolamento. Então, tudo isso, a passividade, pode acontecer durante toda a gravidez também. Mas o que a gente pode observar também é que depende da mulher, como eu falei, nem todos os sintomas, nem todos esses aspectos vão surgir para algumas mulheres, para algumas podem surgir, para outras não. Tem relatos de pessoas que ficam até, de mulheres que ficam até muito mais ativas, com mais energia, com mais disposição, tomando as providências. Então, mas muitas vezes isso tudo é até uma descarga, vai descarregar aquela ansiedade, aí fica em toda essa agitação. Mas no geral, é natural que ocorra essa introversão, essa passividade. E é importante, assim, que tudo isso tem a ver
com os fatores hormonais e metabólicos, porque a mulher está se preparando para desempenhar, né, a importância na hora do parto e também, principalmente, no puerpério, está preparando essa mãe para o pós-parto, o parto e para o pós-parto. Então, é natural que isso aconteça e que a família apoie. Nesse trimestre, com a diminuição da hipersonia, a mulher costuma sentir-se mais introvertida, retraída, centrada em seus pensamentos e emoções. E o seu organismo tende a ficar, de fato, mais lento. Nessa fase tão delicada e cheia de significações, a mulher sente-se mais carente de afeto e atenção, além de mais cuidados e proteção. Então, apesar de a gente ter falado que realmente é um trimestre mais tranquilo, porque já não tem mais aquelas ambivalências, aquela ansiedade inicial, mas nesse segundo trimestre, apesar de ser mais tranquilo, então é um momento em que a mulher, porque ela fica mais introspectiva, não só porque o corpo já vai ficando mais pesado, o bebê está crescendo, porque de um momento para outro o bebê começa a crescer, quer dizer, os órgãos já estão formados, então começa a engordar, começa a crescer. Aí dá aquele pulo, aquele boom, principalmente no final desse trimestre. E a importância de dar todo esse suporte para essa mulher. Desde o início eu estou falando, né, a questão da presença do marido e tudo, mas uma das autoras, que agora eu não estou lembrando que falou, que o homem deve fazer, sim, esse papel de maternalizar a mãe, de cuidar, caso necessário, participando ativamente de toda a gestação, além de ajudá-la também no puerpério, no pós-parto e no puerpério. Tamanha a importância dessa fase também, após o parto, e que gera tanta ansiedade, né? Desde o início. É uma mudança realmente radical na vida da mulher e do casal. E aí vem o terceiro trimestre, que vem o aumento do nível da ansiedade e os temores, os sonhos e as fantasias. Bom, vamos ver por que esse aumento da ansiedade. É inevitável o surgimento desse movimento, pois é nessa fase voltam também aqueles sentimentos contraditórios, ambivalentes, num desejo de prolongar a gestação, ou mesmo uma vontade que tudo logo acabe e o bebê possa nascer. Prolongar porque já está imaginando o trabalho que o bebê vai dar. E quer acabar logo, porque realmente a barriga já está muito pesada. Então, toda aquela tranquilidade do segundo trimestre, passa por essa mudança e voltar esse nível de ansiedade. Fica mais perto né, a aproximação do parto, a perspectiva da mudança de rotina após o nascimento, e também se torna urgente todas aquelas providências para a chegada do bebê, aquilo que não foi resolvido, aquilo que não foi comprado. Então, tudo isso vai gerando mais ansiedade. É, como diria assim, é a ansiedade da reta final. E outras questões podem também contribuir nesse momento da ansiedade, visto que, com a proximidade do parto, a mulher fica muito mais sensível e tende a reviver antigos conflitos e experiências vivenciadas ainda na infância ou mesmo no parto. Ou seja, a proximidade do parto vai fazendo com que ela vá relembrando, vá revivendo. Muitas vezes a gente vai ver lá, através até de sonhos, e a mulher vai ficando muito mais sensível, muito mais, vai revivendo esses conflitos, né? E a depender das memórias e do estado emocional dessas mulheres, o momento representa uma grande oportunidade, inclusive, de ressignificar isso. E aí, mais uma vez, eu não tenho como não lembrar da biodança. Porque se eu tenho algum conflito, se eu tenho alguma questão, se eu tenho algum trauma, a biodança, com todo aquele ninho acolhedor, aquele núcleo, né, aquilo ali, então é uma oportunidade dessa mulher ressignificar
todas essas questões pessoais do passado, amadurecer e crescer mesmo pessoalmente, né? Sair muitas vezes, daquela dependência emocional da mãe, o infantilismo, porque agora ela vai se tornar mãe. Então, uma grande oportunidade de mudança. Mas, por outro lado, esses sentimentos, e essas emoções, elas vão se intensificar, né? Então, é preciso muito cuidado, mais uma vez, muito carinho, muita atenção para essa mulher, para ela, depois do parto, até tem mulheres que têm depressão pós-parto, porque provavelmente não conseguiu resolver essas questões, às vezes o parto foi difícil, teve muitos vômitos, enfim, todas as questões que ela passou, intensifica mais ainda. Mas tudo isso pode ser resolvido, né? Porque muitas vezes também nessa fase aí começa opiniões, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que cuidar assim, o parto natural não, o melhor é cesárea. Então, todas essas dúvidas vão povoando esse imaginário dessa mulher e o medo do parto, e se acontecer, então, tudo isso aumenta esse nível de ansiedade. E vem também, junto com tudo isso, claro, não podia ser diferente, os temores, os sonhos e as fantasias, que frequentemente nesse terceiro trimestre, os temores mais comuns estão com certeza associados às fantasias que surgem nesse período, oriundas de mensagens conscientes ou inconscientes, vindas de todas as partes, a respeito do parto e de suas possíveis complicações. É algo que a gente não sabe, mas se a gente se entrega aos instintos. Tem uma das mulheres que fizeram parte do estudo de caso, em que ela persistiu na ideia de ter um parto natural, domiciliar, e muitas mulheres hoje eu vejo que estão buscando isso. Muitas doulas, né, estão se formando para cuidar dessa gestação, para que seja esse parto humanizado. Os próprios hospitais já estão mudando esse contexto para não. Eu acho que é o Aliança que já faz também esses partos mais humanizados, né, com mais. Claro que se há alguma complicação, está tudo preparado para ir para um hospital. Mas mudar todo esse contexto. E principalmente porque eu tenho percebido nos últimos anos, assim, muitas mulheres com medo já marcam antecipadamente uma cesárea. Não deixa nem chegar o tempo. A cesárea é necessária. No meu caso, foi necessário, porque passou do tempo, o bebê já estava em sofrimento, eu não sentia as contrações e teve que ser cesárea. Mas tem mulheres que já antecipadamente marcam cesárea. Ou pior ainda, os próprios médicos, têm uma questão eles cobram mais caro o parto, quando por exemplo, se for cesárea, o plano paga, mas se for natural, eles dizem que é mais tempo, que fica à mercê da parturiente e tal. Então, muita gente que não pode pagar, tem um plano, acaba indo para o parto cesáreo mesmo. Então, todas essas questões precisam ser repensadas. Eu vejo que hoje em dia tem muitas mulheres que já estão mudando isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com uma aluna que estava fazendo o estágio dela de, de supervisão. Ela teve bebê e ela quis fazer com mãe e bebê. Então, ela me convidou para ajudar ela nesse processo, junto com a supervisora dela, e foi uma experiência maravilhosa. E todas elas, a maioria, já eu fico feliz de ver mulheres jovens e que já com essa demanda de partos naturais, humanizados, e amamentação com livre demanda. Então, assim, muitas coisas já estão mudando que possam mudar ainda mais, né, para evitar todos esses temores, esses sonhos, essas fantasias. Esses temores são também refletidos em sonhos presentes
com muita intensidade nessa reta final. E os medos básicos de acontecer alguma coisa, a própria morte, ou a morte do bebê, de alguma complicação na hora do parto. Então, tudo isso, todos esses medos vão surgindo, que é natural, mas podem ser elaborados e trabalhados com esse fortalecimento. Eu não vou adiantar, mas você vai ver o depoimento dessa mulher em particular, com relação aos medos que ela trazia, né? Com os pânicos e os medos. Então, dessa forma, surgem os medos os mais diversos, desde os mais fatais, como morrer de parto, perder o bebê, como eu falei, até os mais fantasiosos, como ficar com a vagina deformada, alargada, e não voltar mais ao normal. E também, mesmo preparando-se psicologicamente durante todo o período da gravidez, podem reaparecer sentimentos de inadequação e desqualificação de si mesma, como portadora da capacidade de ser mãe, fantasiando não estar apta a cuidar, nutrir, ou até mesmo acreditando que seu filho ou que seu leite poderá ser fraco, não ser suficiente. Então, são muitas opiniões, são muitas questões, e a mulher fica ali, já está com ansiedade, já está numa instabilidade emocional. E tudo isso vai surgindo com tantas falas. Então, é preciso mesmo que as pessoas tenham cuidado até com o que falam, de não estar aumentando essa ansiedade. E que esses medos, esses temores todos, eles sejam resolvidos, né? Todo esse período gestacional é indiscutível que a presença, né, a participação da família, a vinculação e a biodança, com certeza, por experiência própria, eu falo disso. E aí, finalmente, chega a minha monografia, que foi um estudo de caso, natureza qualitativa, com o objetivo de descrever os efeitos da biodança sobre os aspectos psicológicos da gravidez, tendo como sujeito de estudo 4 mulheres que frequentaram a biodança durante a gravidez e como técnica de coleta de dados foram feitas entrevistas semi-estruturadas. Aí eu trago aqui os dados pessoais, porque aí foi feito, né, várias teve a entrevista, teve questionários que elas preencheram. Então, o nome aqui fictício, né, para honrar, porque foi tudo dentro das regras do não mostrar quem são. Então, lua, estrela, cristal e flor. Numa idade, quando tiveram a gravidez, lua já com 46 anos. Aliás, não, aqui foi na idade foi a idade da entrevista, na data da entrevista. 46, 32, 49 e 51. Todas, aliás, 3 residindo em Salvador, uma em Aracaju, toda em nível superior. Duas psicólogas, uma administradora de empresa e uma enfermeira, uma casada, duas solteiras, uma divorciada. E essa casada há 10 anos na época, com o marido e as outras não. Mas você vê que importância, inserção na biodança, todas elas, ó, acima de 12 anos. 12 anos, 20 anos, 18 anos da biodança. Então, isso é importantíssimo a gente perceber que eram pessoas que já vinham, né, tendo os efeitos da biodança na vida. E aí, fizeram. Só que Lua ficou os 9 meses. Estrela, só 5, já mais para o final da gravidez, porque ela teve algumas questões, vocês vão ver que teve algumas questões no início da gravidez. Cristal, 6 meses, que foi antes, e Flor, só 3 meses, mas que todas deram depoimentos belíssimos sobre a importância da biodança. Agora, os dados ginecológicos. Então, só Flor que teve 4 gestações, as outras só uma, e aí Flor teve 2 partos. Todas realizaram pré-natal, o tipo de parto que eu falei, as 3 foram cesárea, e essa estrela foi natural, domiciliar, humanizado, e a idade no parto, Lua já tinha 39 anos, e ela cita isso, né, a importância da biodância nesse sentido. 39, hoje em dia, tem mulheres já parindo com
40 anos, 50, mas 39 na época já era considerado, né, uma gravidez não diria de risco, mas já avançada. Estela com 32, Cristal com 30 e Flor também, no dia da parto, ela estava com 41 anos, quer dizer, ainda mais do que Lua. Elas tiveram, né, 9 meses, 4 semanas e 5 dias, 38 semanas, 40 semanas de gestação. A gravidez foi planejada menos para Cristal, mas ela diz que apesar de não ter sido planejada, mas foi desejada. Então, são dados só para a gente ter uma ideia já do perfil de cada uma delas. E aqui eu trouxe esse resumo dentro, eu passei um questionário para elas, depois eu fiz a entrevista, falando sobre todos aqueles aspectos, né? Ambivalência, hipersonia, tudo em cada trimestre elas foram pontuando. E eu achei muito interessante, porque tinha a ver também com a história. Eu vou tentar dar uma resumida. Ambivalência afetiva todas tiveram. Flor foi a única, que disse que não teve. Aliás, ela disse que no início ela não teve nem ambivalência afetiva, nem hipersonia, nem náuseas e vômitos. Mas, em compensação, ela teve, né, aversão, aumento de apetite, oscilação do humor, e muito. O que ela citou muito foi o aumento da sensibilidade. Então, ela passou uma gravidez muito tensa. Ela, em meio à gravidez, ela teve que tomar a decisão difícil de se separar do marido. Então, foi uma gravidez muito tensa, mas ela citou também assim que, apesar de tudo isso, aí vocês vão ver lá, quando as unidades de significação, quanto ela falou da importância da biodança nessa conexão dela com o filho. Era ela e o filho, ela já não tinha mais, ela teve que tomar essa decisão em plena gravidez. Lua, eu fui para ela porque eu achei interessante que ela marcou essas três. Aliás, eu vou começar assim mesmo. Aí, Cristal, ela não teve nenhum desses sintomas, pelo simples fato dela não saber que estava grávida. Ela engravidou, ela foi essa que não planejava, desejava, mas não planejava, engravidou, não sentiu nada, não sentiu enjoo, não sentiu nada durante, só foi descobrir já no finalzinho do terceiro desse semestre, ou desse trimestre. Então, ela, claro, aí ficou feliz, assumiu a gravidez, ela, não me lembro se ela deixou claro, porque ela não convive, mas eu acho que na época conviveu um pouco com o pai, mas enfrentou, e ela foi a que vivenciou esses 6 meses que ela não sabia que estava grávida, então ela estava na biodança, e depois ela parou, ela vivenciou os 6 primeiros meses, aí já sabendo que estava grávida, e a biodança contribuindo, porque ela teve um problema de saúde, teve que ser internada, foi em repouso absoluto, tanto que ela teve que parar no final. Ela não pôde, teve uma gravidez de risco, então ela vai eu trouxe algumas falas, vocês vão observar o quanto para ela foi importante a biodança a sustentar com todos esses problemas de saúde, o medo que o filho não nascesse bem, não nascesse perfeito e tal. Estrela foi aqui, teve o parto domiciliar, tinha, na época, convivia, né, com o marido, e ela foi ao contrário de Cristal, porque ela, quando ela soube, ela desejava, né, foi planejado, desejou, mas quando ela descobriu, foi de uma forma muito traumática. A maneira como os médicos, para onde ela foi parar para fazer, ela se sentindo mal, e aí foi para uma emergência, se eu não me engano, e lá descobriram a gravidez e vieram dar notícia, assim, de uma forma louca mesmo, eu diria louca, dizendo que corria o risco, que não estava vendo o feto, e que devia ser uma gravidez tubária, e que era de risco, era não sei o quê. Então, para ela, foi tão traumático esse início, que ela disse que coisas que ela nunca imaginou sentir, que ela sempre foi uma pessoa determinada, dinâmica, e ela entrou num processo de pânico, de medo, um medo que ela disse que nem sabia que existia. E aí, superado, tanto que ela sentiu tudo isso, né?
ambivalência afetiva. Aliás, aqui é o não, porque eu não apertei aqui. Aqui o não. Então, ela não sentiu ambivalência, porque ela era desejada, mas ela sentiu desejo e aversão, aumento de apetite, oscilação de humor, aumento da sensibilidade, tudo por conta desse medo exagerado, desse pânico de ter vivenciado tudo isso. E Lua, não à toa eu deixei ela por último, porque, apesar da idade, foi muito desejada essa gravidez. E ela disse que se sentiu, e ela fez os 9 meses mesmo. Então, ela disse que dançou, e ela cita muito a questão da. Ela dançou na árvore do desejo, ela desejou essa família e esse filho. Então, ela disse que sentiu, não sentiu ambivalência, sentiu um pouco de hipersonia, náusea, mas só no início, e não sentiu desejo, aversão, nada assim que fosse perceptível, essa oscilação de humor, no entanto, só mais sensível. Mais sensível porque ela veio do interior, teve que se acostumar à vida na capital, então ela se sentia um pouco, o marido saía para trabalhar, viajava muito, então ela ficou se sentindo sensível. Mas ela disse que a gravidez era tão desejada, que foi tão maravilhosa para ela, que ela enfrentou tudo, que era ela e o filho, né, de uma forma bem intensa. Aí, no segundo trimestre, todas as quatro, com certeza, falaram da importância desse momento de percepção dos momentos, dos movimentos fetais. Inclusive, tanto Cristal como Estrela, em épocas diferentes, elas relataram esse vínculo com esse filho, né? Quando eu falei a importância, quando aquele vínculo se fortalece nesse trimestre. É um negócio assim indescritível. Porque Cristal, preocupada com a situação de saúde dela, o medo do filho ter alguma coisa, ela disse que a primeira, e quando ela, dentro desse contexto, né, do adoecimento, internação, quando ela escutou a batida do coração, ela se emocionou tanto nessa fala, quando ela viu tum, 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 e viu que o filho estava vivo, que precisava entrar em repouso, mas que estava bem com o bebê. Aí ela disse que foi fantástico. E Estrela, da mesma forma, ela diz que o momento de vínculo, nessa percepção do movimento fetal, quando ela viu a ultrassom, que diante de toda a ansiedade, de estar grávida, não está grávida, é tubária, não vai vingar, ela passou muito drama no primeiro trimestre. E aí, quando ela escuta, que ela vê a imagem da filha no ultrassom, e ela dizendo, diz que ela gritava, ela está viva ainda. Claro que ela está viva. Olha aí, o coração está batendo, ela está bem. Ela disse, foi uma das coisas mais emocionantes da vida dela. E foi nessa fase dela também começar a perceber, né, esses movimentos fetais. Com relação à alteração do desejo, Estrela disse que houve uma alteração, ela mudou a libido, a relação, mas que ela acredita que foi por conta do que ela passou no início, ela ficava com medo, realmente, o medo ainda de acontecer algo, mesmo escutando, vendo a filha bem, mas ela ainda passou por isso. Flor, por coisas óbvias, né? Ela não estava, mas com o marido passou um momento muito difícil. Já Cristal diz que não sentiu diferença, não sentiu grandes alterações. E Lua foi a que disse que aí que sentiu a sexualidade aflorar. Disse que foi, né? Ela acredita que tudo isso era por causa do momento que ela estava vivenciando de plenitude, de realização. Realmente, tem nada melhor do que você vivenciar algo, sabe? E veio de uma maratona de árvore dos desejos. Então, ela disse o tempo todo, ela foi a que mais falou, me deu um trabalho danado para transcrever essas entrevistas, então, estão todas transcritas na íntegra no final da monografia, eu fui pegando trechos como objeto de estudo. Pô, peraí. E com relação à introversão, todas. Então, você vê que é uma coisa natural, independente do medo, da ansiedade, da alegria, da felicidade, mas é um momento de introversão. E no terceiro trimestre, todas
aumentaram o nível da ansiedade, e, para minha surpresa, Flor diz que nem aumentou a ansiedade, nem os temores, eu acho que ela já vivia com tanta, ela vivenciou tanta tensão, ela também já tinha outro filho, foi a segunda gestação, foi a segunda gestação, foi o segundo parto, que ela disse que teve 4 gestações, e aí ela não sentiu, mas todas sentiram esse aumento por motivos óbvios, principalmente Cristal, porque ela foi internada várias vezes, e a ansiedade, o medo, os temores, aqui, sonhos e fantasias, né? Tanto Estrela como Cristal, justamente por isso pelas coisas que eu contei. Em momentos diferentes, ela vivenciaram momentos muito tensos. E o medo de tudo isso, verdadeiros pânicos. E aí vocês vão ver o quanto a biodança ajudou, principalmente elas duas, a passar por tudo isso e se fortalecer, se empoderar, né? Estrela fala muito no empoderamento, e foi ela que fez o parto domiciliar, humanizado, e ela disse que tudo isso graças, mesmo 5 meses que ela vivenciou, num grupo que ela não conhecia, foi um grupo novo para ela, mas a acolhida, tudo aquilo, e é fantástico, gente, ter uma. Eu não sou, vivenciei como grávida, mas eu vivenciei com pessoas grávidas. Então, é riquíssimo, é riquíssimo. É um aprendizado para todos. E Lua diz que não teve nem temores, ainda cita assim, mesmo com 39 anos, nem passava pela minha cabeça, eu estava tão feliz com a chegada de meu filho, que nem não tive medo, era tudo festa. Então, para ela foi fantástico. Segundo ela, foi tudo muito lindo. E aí, para que, além desse questionário dos aspectos psicológicos, eu também coloquei alguns itens como para que elas marcassem itens, efeitos da biodança sobre os aspectos psicológicos, para que elas já fossem se familiarizando, já fossem refletindo e trazendo para a memória, porque foi anos depois, né? Já tinha filho eu acho que o de Lu, não, eu acho que de Cristal já tinha 18 anos, de Estela era mais novinha, o outro tinha 10, então as datas já tinham anos, né, que tinham passado por essa experiência. E aí eu marquei esses itens para que elas dissessem se batia com elas, se elas sentiram isso ou não, para elas irem também já refletindo e trazendo para a memória isso. O fortalecimento dos laços entre mãe e bebê, vínculo afetivo, comunicação com o feto, a redução e ou ausência das ambivalências, dos medos, das fantasias, dos temores da gestação, autoconfiança e autorregulação, a dissolução das tensões e da ansiedade, a elevação do humor endógeno, para ver se a biodança proporcionou isso a elas. E a compreensão, a aceitação e a valorização das mudanças corporais, a integração corporal, o reforço da autoestima, o fortalecimento da identidade, empoderamento, resgate dos instintos e a redução ou ausência dos sintomas físicos e psicológicos da gravidez, após, né, se elas tinham essa percepção. Aqui, ó, o filhote e o neto aqui dentro da barriga. Então, os efeitos da biodança são profiláticos, educacionais, terapêuticos e psicossociais. Aí vamos, e aí dentro de todas essas, né, esse questionário, mais a entrevista que eu fiz com cada uma delas e depois transcrevi, aí eu fiz essa síntese dos aspectos, aquela síntese, quando as depoentes falaram dos aspectos psicológicos do primeiro, segundo e terceiro trimestre, e também marcaram esses efeitos que elas perceberam durante a biodança, né, que elas vivenciaram com a biodança. Em cima de tudo isso, foi um trabalho bem exaustivo, porque lendo e relendo milhões de vezes, marcando com lápis colorido, as coincidências, né, das falas, os termos, e aí eu fui chegando às unidades de significação, em cima de tudo, considerando, né, todos os aspectos e também
as entrevistas, e principalmente as entrevistas. E aí surgiram essas unidades de significação. A biodança presente no fortalecimento do desejo e do prazer de vivenciar a maternidade como fonte, inclusive, de superação das dificuldades. Também a biodança contribuindo para o fortalecimento da identidade e o resgate da autoestima, com aceitação e valorização das mudanças corporais. A biodança presente no fortalecimento dos laços entre mãe e bebê e do vínculo afetivo, contribuindo na comunicação com o feto. A biodança amenizando os medos, fantasias e temores da gestação, dissolvendo as tensões, as ansiedades e as ambivalências. A biodança trazendo autorregulação, disposição, vitalidade, crescimento, entrega, plenitude, autoconfiança, empoderamento e tranquilidade. Tudo isso apareceu na fala delas. A biodança trazendo seus efeitos, tanto sobre os aspectos psicológicos da gravidez, como também nas suas vidas, já que todas elas já tinham vivenciado anteriormente bastante. E aí eu trouxe aqui alguns trechos, pequenos trechos, dos depoimentos que configuram. Tiveram outros trechos, mas não dava para colocar tudo. Então, do primeiro, a presença no fortalecimento do desejo, do prazer, né, de vivenciar a maternidade como fonte, inclusive, da superação. Aí eu trago logo a fala de Lua, que foi aquela que vivenciou 9 meses, que estava, né, árvore dos desejos, e que não sentiu quase nada nos primeiros momentos, e ela estava entregue. E aí ela traz que na maratona de risos, a minha primeira árvore do desejo, né, eu coloquei lá a minha família, porque tem um cantinho lá, aquela primeira árvore. Eu me senti tão bem, o fato de ter sido desejada, né, a gravidez, e eu trabalhava muito essa terra nos trabalhos, nas maratonas, né, na biodança. Eu trazia sempre o desejo e a vontade de vivenciar a maternidade. O desejo de ser mãe, de viver a maternidade, era tão grande que eu vivi ela com muito prazer. Ela vibrava, vibrava. Por exemplo, foi a que mais falou e a que mais me deu trabalho de transcrever. Ela era um encantamento. Você vê o que é o desejo, a vontade. 39 anos, e foi uma das que disse que não teve nem medo, nem temor, nada, porque para ela era tudo, tudo ela enfrentava com muita determinação. Com relação à biodança contribuindo para o fortalecimento da identidade e o resgate da autoestima, com aceitação e valorização das mudanças corporais. Aí eu trago a fala de Estrela, que foi a que teve o parto domiciliar, só para ir relembrando. Aí ela botou me reconhecer bonita também, me reconhecer sensual a partir dos exercícios, né? Então foi bem legal em poder vivenciar grávida. Apesar de estar me sentindo muito cansada normalmente, mais pesada, mas ao mesmo tempo eu me sentia mais bonita, me sentia acolhida, me sentia saudável, né? E Flor também falava que eu já havia recuperado a autoestima, já conseguia reafirmar minha identidade, já tinha me tornado dona das minhas vontades. Então, esse fortalecimento da autoestima, a biodança, com certeza, né, é uma das coisas mais fortes na biodança. A biodança presente no fortalecimento dos laços entre mãe e bebê e do vínculo afetivo, contribuindo na comunicação com o feto. Aí eu trago a fala de Cristal, eu até já relatei um pouco, né, o bebê, ele ouvia música, né, eu cantava, eu conversava com ele, eu já tinha todo esse processo de acolhimento dele, mesmo ele dentro da barriga ainda, não é? Na hora que eu ouvi aquele coração batendo, portanto, pronto, acabaram todos os problemas. Foi uma mistura de riso e emoção. Ali, para mim, sabe, isso foi uma coisa que eu lembro. Acho que eu vou lembrar para sempre, porque aquele coração, tum, 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 que bom, bem rápido, que é bem rápido, assim, né, o coração do bebê, tum, 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 que foi a constatação de que estava bem, apesar dos problemas de saúde que ela vinha enfrentando. A biodança amenizando os medos, fantasias e temores da gestação, dissolvendo as tensões, as ansiedades e as ambivalências. Mais uma vez eu trago Estrela.
todos os medos, todos os pânicos que eu nem sabia que existiam, né? Os mais remotos, e com a ajuda da biodança, eu fui desconstruindo isso e fui me conectando com a minha parte saudável do meu corpo, da minha bebê, né? Fui adquirindo mais confiança. Então, você vê que na fala de Estrela, você vê bem essa, que ela falou do pânico, né? Foi ela que quase passou pelo sufoco da notícia de que estava grávida, que ela tanto desejava, e aterrorizaram ela. Mas a biodança ajudou mesmo a ela ir vencendo esses medos, aí vencendo, assim, empoderando, tanto que foi ela que fez o parto domiciliar. E Lua falou, não mudou muito não na minha vida. Foi uma gravidez tranquila, muito tranquila. Quando eu trago assim, muito tranquila, foi assim, até mesmo pelo fato de eu já ter 39 anos e em nenhum momento ter medo, entendeu? Tamanha a vivência, né, a profundidade da vivência dela. A biodança trazendo autorregulação, disposição, vitalidade, crescimento, entrega, plenitude, autoconfiança, empoderamento e tranquilidade. Mais uma vez, Lua. Eu participei de todas as maratonas, não abri mão de nada, vivi mesmo, intensamente. O prazer era tão grande que não me limitava, porque eu tinha, né? Eu celebrava mesmo aquele momento de plenitude. Eu me sentia tão plena que estava sendo nutrida ali. Estava tendo importância. Eu tinha consciência da importância, né? Então, a autorregulação, a disposição, tudo isso, foi ela que falou, né, que aumentou até em termos da sexualidade, a plenitude, a autoconfiança, ela se sentia poderosa por estar grávida. Mais uma vez, principalmente por ela já ter os 39 anos, e ter conseguido engravidar e ter um parto tranquilo. Apesar de cesárea, mas ela teve um parto tranquilo e uma gravidez tranquila. E Estrela, também ela traz uma fala bem interessante. Eu votei enquanto participante do grupo de biodança. E eu fui adquirindo mais confiança, cada vez mais para poder tentar o parto domiciliar, que era o que eu queria. Eu fui me empoderando. Assim, a palavra-chave para mim, na volta da biodança para mim, na gestação, foi empoderamento. Né? Empoderamento enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto ser capaz de gerar um ser saudável, de parir de forma saudável também. Queria ter um parto natural, sem nenhuma intervenção médica necessária. Um parto em casa, no meu lar, com a minha família, com a equipe de saúde que eu confiava. E assim foi. Né? Então, todo esse empoderamento que ela fala, ela conseguiu realizar esse sonho, e apesar de toda aquela questão do início, né, do medo, do pânico, ela foi dissolvendo isso, com esses 5 meses que ela vivenciou a biodança, depois de ter passado o susto, que ela resolveu voltar. E Flores falou assim, que sentia-se fortalecido a ponto das situações conturbadas do relacionamento não abalar nem influenciar na decisão mais difícil que tive que tomar, mesmo grávida, que foi romper com o relacionamento com o pai do bebê. Eu e o meu filho era bastante para sermos felizes. E, finalmente, a biodança trazendo seus efeitos tanto sobre os aspectos psicológicos da gravidez, como também para as suas vidas. Aí eu trago a fala de Cristal. E assim, o que eu posso falar é que todos os momentos da biodança, tanto antes quanto na gravidez, quanto depois, a biodança sempre me trouxe momentos de, como é que eu digo, assim, de beleza e de carinho comigo mesma, de apoio, de autoapoio. Isso. E é isso que, se é que isso existe, não. Se é que isso existe, a mim mesma, né? A autoaceitação, de eu tentar gostar mais de mim, de eu cuidar, tentar cuidar mais de mim. Isso tudo eu aprendi dentro da biodança. Eu falo sempre assim, é antes da biodança e depois da biodança, né? Isso. Foi, de fato, marcante na minha vida.
Eu relaciono a biodança sempre com essa questão de aceitação e entrega. E ela, mesmo não podendo dançar, ela cita isso na entrevista dela, mesmo ela tendo que se afastar da biodança no período final da gestação, pela questão mesmo de saúde, mas tudo isso ela exercitava a confiança, tudo que ela aprendeu na biodança, com a biodança, foi a que mais tinha vivência, eu acho que 21 anos de vivência em biodança, e essa aceitação entrega. Então, ela se entregou, confiou, e ela cita lá que a coisa mais importante foi quando o filho nasceu saudável, e aí ela viu e reconheceu o quanto foi importante ela manter aquela tranquilidade. E tudo isso ela relaciona às vivências de biodança. E Estrela, ela fala assim, que a questão também do amor incondicional. Eu entrei num grupo que eu não conhecia ninguém. Eu entrei num grupo que não me era familiar, mas por crer na biodança enquanto método, enquanto é sistema de desenvolvimento humano, eu fui mesmo, com a cara e com a coragem, num grupo totalmente novo para mim, confiando no poder da biodança. Independente do facilitador, independente das pessoas que estavam lá no grupo, e me fez muito bem. E eu acho que eu devo muito à biodança, ao fortalecimento que eu tive, né? Ao empoderamento que eu tive para me preparar para na gravidez, no parto e no puerpério. Eu acho que foi fundamental. Foi assim, fundamental a ajuda que a biodança me deu. Ou seja, essa convicção com que ela falava isso. Então, a biodança traz efeitos independente da gravidez, quantos efeitos não traz nas nossas vidas, né? Muitas de nós aqui somos testemunhas disso. E aí, para finalizar, eu fiz uma análise desses depoimentos, que eu até já falei um pouco, fui falando durante, mas só para reforçar, em cima de cada unidade de significação. Então, o desejo de vivenciar a maternidade, mesmo sem ter sido ao menos planejada, como no caso de Cristal, configurou-se numa forte tendência em todas as quatro depoentes. A que mais me chamou a atenção foi, nesse sentido, foi Lua, que ao iniciar sua fala expressando o tamanho do seu desejo, da sua vontade, de todo o prazer que sentiu ao vivenciar a maternidade. No que tange o fortalecimento da identidade e o reforço da autoestima, todas expressaram, de certa forma, a importância da biodança nesse sentido, principalmente porque essas questões já vinham sendo trabalhadas mesmo antes de engravidarem. Estrela reconhecia-se bela, sensual, principalmente passados os primeiros momentos de angústia, quando resolveu voltar a frequentar o grupo regular em busca desse empoderamento. Quanto ao fortalecimento, quanto ao fortalecimento dos laços entre a mãe e bebê, do vínculo afetivo e da comunicação com o feto, todas relataram situações especiais desse encontro com a realidade de um corpo dentro do seu próprio corpo. A emoção e o alívio de Cristal por ouvir pela primeira vez o coraçãozinho do seu bebê, que até o momento a deixava angustiada, temerosa, sem saber se ele estava bem por conta dos problemas físicos que teve a partir, né, do terceiro trimestre, a emoção e o alívio de Estrela em ver pela primeira vez o corpinho do seu bebê se mexendo no ultrassom, constatando que estava viva e que todos os medos do início da gravidez poderiam agora ser neutralizados. E com relação aos medos, fantasias e temores da gestação, Lua demonstrou enfaticamente que, apesar da idade com que estava gerando o filho aos 39 anos, o seu desejo, a sua vontade e determinação fizeram com que vivenciasse uma gravidez tranquila, que a biodança muito contribuiu para esse desfecho satisfatório. Tanto Estrela como Cristal passaram por situações bem difíceis, onde experimentaram muita tensão, muitos medos, só que em períodos diferentes. Para ambas, a biodança foi de fundamental importância para enfrentarem e superarem os seus desafios. E a autorregulação, disposição, vitalidade, crescimento, entrega, autoconfiança, plenitude, empoderamento e tranquilidade
Foram palavras muito utilizadas nas entrevistas e a biodança sendo apontada como responsável por tudo isso. Lua vivenciou a gravidez com muita intensidade, celebrando cada momento, sentindo-se plena, vital, autoconfiante e tranquila em toda a geração. E Estrela, apesar dos problemas iniciais da gravidez, que a fez paralisar diante do medo e do pânico de perder o bebê, percebeu a necessidade de buscar forças, de trabalhar a autoconfiança, de reconhecer o seu próprio valor e o poder enquanto mulher, mãe, para enfrentar os seus medos. E, finalmente, em se tratando dos efeitos da biodança sobre os aspectos psicológicos da gravidez, as depoentes superaram as expectativas e foram além, relatando tanto as questões da gravidez como expressando a importância desta na vida delas, a ponto de Cristal considerar a biodança como um marco na sua vida, existindo uma divisão clara entre o tempo anterior e posterior à prática desse sistema integrador. Lua ressaltou quanto a biodança fez superar as dificuldades de adaptação na cidade grande, no quanto a biodança a fez crescer e em busca dos seus sonhos mais remotos, em acreditar que tudo iria dar certo. Estrela também acreditou que a biodança poderia ajudá-la a superar seus medos mais profundos, nem ainda reconhecidos por ela própria, e lançou-se ao desconhecido num grupo novo, até então cheio de pessoas estranhas. E como considerações finais, resumindo tudo, a elaboração dessa monografia, né, intitulada Os Efeitos da Biodança sobre os Aspectos Psicológicos da Gravidez, possibilitou-me reviver momentos muito especiais da minha vida, principalmente numa das fases mais importantes que tive a oportunidade de vivenciar, que foi conquistar o meu sonho de ser mãe. Analisando os resultados da pesquisa, pude perceber que o objetivo do estudo foi alcançado, visto que esse estudo de caso coaduna com todo o referencial teórico bibliográfico já publicado, tanto no que tange aos aspectos psicológicos da gravidez, como ansiedade, medos, angústia, sensibilidade e demais sintomas inerentes ao período gestacional, como aos efeitos da biodança sobre esses aspectos confirmados nos relatos das depoentes. Vislumbro que esse estudo de caso poderá beneficiar muitas mulheres que ainda desejam vivenciar esse ato intrínseco de vida, que representa a gravidez, buscando no autoconhecimento, no reconhecimento dos seus próprios potenciais genéticos, a força e o poder de realização. Espero poder contribuir para uma maior conscientização a respeito da gestação, acreditando no poder que a biodança tem com seus efeitos profiláticos, sendo capaz de reduzir ou até mesmo anular muitos desses aspectos psicológicos inerentes à gravidez, que é o objeto desse presente estudo. Gratidão pela presença de todas, gratidão por poder partilhar